Fala aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Caio e hoje a gente vai estar resolvendo aqui uma questão do ITA 2026, primeira fase. Uma questão aí muito recente, acabou de cair, a prova acabou de acontecer e eu quero resolver ela aí com vocês. Então, bora lá. Bom, como vocês estão vendo aí na tela, é uma questão do ITA e ela diz o seguinte: uma questão de números complexos. Os vértices de um polígono são todos os números complexos não nulos que satisfazem a equação i vezes z ao quadrado é igual a 2 vezes z barra, que é o z conjugado, né? É o conjugado desse número complexo. Então, vamos lá. Primeiramente, pessoal, eu vou usar aqui nessa questão um método que não é todos que conhecem, mas ele se chama a regra do agrimensor. Então, o que consiste essa regra aqui? Não é regra, né? Mas é uma fórmula, né, que você pode utilizar. Quando você tem um polígono, por exemplo, né, x1, y1, tem outro ponto aqui, x2, y2, x3, y3, x4, y4. E tu tem aqui, né, isso aqui é dado por um polígono no plano cartesiano, né? Tu pode usar essa regra aqui, ó. Duas vezes a área desse polígono, que eu chamei de S, vai ser igual ao módulo do determinante dessa matriz aqui, né? Que seria, tu pega esses pontos aqui e você escolhe um sentido para girar. Então, ou você faz em sentido horário ou em sentido anti-horário aqui. Tanto faz, mas você tem que fazer num dos dois sentidos, não pode ser em qualquer ordem, não. Então tem que ser x1, y1, x3, y3. Aqui, por exemplo, eu vou fazer no sentido horário. Aí ficaria x2, y2. E, perdão, ficaria x4, y4, x2, y2. E para fechar o determinante, né, como é uma matriz 2 por 4, né, seria para fechar o determinante aqui, eu repito esse x1, y1. E aí o produto, né, produto não, a área vai ser aqui, né? Você faria x1, y3 mais x3, y4 mais x4, y2 mais x2, y1. E aí, como chegou aqui no fim, na hora que você faz a volta, faz menos x3, y1 menos x4, y3 e assim por diante, né? E aí no final tu vai ter todo essa soma e você vai dividir por 2 e tu vai conseguir a área, né, desse polígono aqui, que é um polígono qualquer, no plano cartesiano. Não é muito comum, ele não é muito conhecido, essa fórmula, mas funciona. Então aqui nesse caso, na questão, né, agora voltando para a questão do ITA, eu vou chamar o z, que é o nosso número complexo, eu vou chamar ele de A mais BI, beleza? E eu vou substituir aqui nessa fórmula aqui em cima, beleza? Então eu vou jogar ali em cima. Então ficaria I vezes Z ao quadrado, então seria A mais BI ao quadrado, é igual a 2 vezes o Z barra. Para quem não lembra ou não teve muita aula de números complexos, né? O Z barra, que é o conjugado do Z, é A menos BI, beleza? Esse é o conjugado. Então seria 2 vezes A menos BI. Então eu vou. Aqui é meio braçal mesmo. Vou abrir aqui e vou fazer a distributiva. Então vai ficar I, A ao quadrado. Então o quadrado primeiro mais o quadrado segundo. Mais seria B ao quadrado vezes I ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então mais 2
ABI. É igual a, aqui ó, chuveirinho. Então ficaria 2A menos 2BI. Agora eu vou fazer aqui o chuveirinho, lembrando que I ao quadrado, né? I ao quadrado é igual a menos 1. Então a gente vai fazer aqui, vamos ficar A ao quadrado vezes I. Aqui vai ficar B ao quadrado vezes I ao cubo. Só que I ao quadrado é menos 1. Então vai ficar menos B ao quadrado I. Beleza? E aqui vai ficar, quando eu passar esse I multiplicando isso aqui, vai ficar 2ABI ao quadrado. Ou seja, vai aparecer um menos 1. Então, vai ficar menos 2AB. É igual a 2A menos 2BI. Agora, pessoal, numa equação de complexos, você tem que só igualar a parte imaginária com a parte real. Então, você não precisa aqui, no caso, falaria, né, não, eu tenho duas incógnitas, né? Eu tenho A e eu tenho B. Como é que eu vou descobrir, né? Não, mas numa equação de complexos, você tem uma equação com duas incógnitas, você consegue achar já. No caso aqui, você pega todos os que têm o I e iguala do outro lado todos os que têm o I também. Então, né, igualando aqui, e no mesmo caso, ó, os que não têm I iguala ao que não tem I. Então, ficaria como? A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a menos 2B. Beleza? Essa é a nossa primeira equação. E a nossa segunda equação é menos 2AB é igual a 2A. Aqui dá para cortar esse 2, né? E aí fica menos AB é igual a A. Aqui, pessoal, tem que tomar muito cuidado, né? Porque ele falou que são complexos não nulos, certo? Todos os números complexos não nulos. Então, o A não pode ser 0 e nem o B pode ser 0, certo? Aqui, só para rearranjar, né? Eu não posso de cara cortar aqui, porque o A ele pode ser 0, entendeu? Então eu não posso cortar ele direto. O certo aqui, melhor a se fazer, é você isolar. Você coloca A, né? Passa esse cara para cá somando. Então vai ficar A, que multiplica 1 mais B, é igual a 0. E aí, agora sim, eu posso, a partir dessa equação aqui, eu posso jogar nessa aqui de cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar em dois casos. Então, vamos lá, eu vou falar assim, ó, o primeiro caso é o A é igual a 0, A é igual a 0. Se o A for 0, eu vou jogar aqui em cima, ó, nessa primeira fórmula aqui, ó, tá bom? Então, vai ficar 0 ao quadrado menos B ao quadrado igual a menos 2B. Então, né, 0, 0 é 0, então eu vou tirar aqui, esse menos com esse menos eu posso cortar. Eu vou ficar com B ao quadrado é igual a 2B. Aí, o que você faz? No caso aqui, eu isolaria, né, você fatora, né, de novo, passa isso para cá, subtraindo, vai ficar B menos 2 igual a 0. Só que, presta atenção, nesse primeiro caso você assumiu que o A é 0. Então, o B não pode ser 0, dado essa condição aqui em cima que a gente viu, ó, que os números que não são números complexos nulos. Então, você assume que o B não pode ser 0 aqui nesse caso. Então, você descarta o fato do B ser 0. Então, somente essa parcela aqui que pode ser 0. Para o produto dá 0. Então, aqui eu tiro que B menos 2 é igual a 0. Então, o B vale 2. Como ele quer todos os números complexos, é óbvio que você vai ter mais que uma solução, né? Então, a nossa primeira solução, nesse primeiro caso, seria
o número complexo Z1 seria A 0 e o B 2, então seria 2i. Concordam? Tudo bem? O A é 0, né? A mais BI, então 2i. Agora eu vou para o segundo caso daquela nossa primeira partida que a gente pegou ali. Dessa equação aqui, ó. Dessa equação aqui. Aqui, no primeiro caso, eu assumi que o A é 0, certo? Eu assumi que o A é 0 vindo daqui. Né? O produto de dois números deu 0, um desses dois produtos tem que ser 0. Eu assumi no primeiro caso que o A era 0. Agora, no segundo caso, eu vou assumir que esse cara aqui é 0. 1 mais B é igual a 0. Então, vamos lá. Então, segundo caso, ó, 1 mais B é igual a 0. Então, aqui eu já posso imediatamente concluir que o B valeria menos 1. Substitui nessa equação aqui de cima, perdão. Cadê? Aqui, ó. Nessa equação daqui, a gente substitui ali. E vamos achar aqui a ao quadrado menos 1 ao quadrado, né? É igual a menos 2 vezes menos 1, certo? Peguei a equação ali em cima. Vamos fazer aqui, resolver. A ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1. Só que tem um menos aqui na frente, né? Ó. Então vai ficar menos 1. E do outro lado, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Daqui a gente tira que a ao quadrado é igual a 3. Como você tem um número elevado ao quadrado dando um número positivo, o módulo desse número é 3. Então, o a, na verdade, é mais ou menos raiz de 3. Se o b é menos 1, agora me dá, nesse segundo caso, me dá a possibilidade de mais dois números complexos. Então, eu venho aqui e vamos lá. O z é o a mais bi, então vai ficar raiz, o z, né? Eu vou até colocar aqui, z2 seria raiz de 3, b sendo menos 1, menos i, ou, né, o z4, que seria menos raiz de 3, menos i, que é dessa nossa fórmula aqui, ó, que o a deu mais ou menos raiz de 3, certo? Então, a gente achou todos os números complexos que satisfazem aquela equação inicial lá. Aqui, ó. Aqui estão os três números complexos. São somente três números, porque a gente separou em dois casos, né? A gente fez isso aqui e somente deu dois casos para que o complexo seja não nulo e que ele exista, né? Então são esses três números. E agora eu vou aplicar essa regra do agrimensor aqui. Não precisa, né? Na verdade, não precisaria usar essa regra do agrimensor. É só jogar isso aqui na circunferência trigonométrica, mas eu posso até fazer um outro vídeo daquele jeito lá, mas nesse vídeo aqui eu vou usar essa regra do agrimensor aqui porque sai direto já, beleza? Então eu vou escrever aqui, ó. Como é que ficaria? Eu teria que pegar, e lembrando, né, pessoal, o x e o y do plano complexo, o x é a parte real e o y é a parte imaginária, tá? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu vou começar com o z1. Ó, o x é 0, porque ele é 2i só. Então vai ficar 0 e 2. Aí eu vou para o z2 aqui. O x é raiz de 3. E o y é menos 1, ó. Tem um menos 1 ali na frente. Então vai ficar menos 1. E o z4, menos raiz de 3, menos 1. E aí, repito essa primeira parte aqui para completar a matriz aqui. E aí, beleza. Fazendo a conta aqui, ó. 0 vai zerar. Aqui, menos raiz de 3. Para cá, menos 2 raiz de 3. Para cá. Lembrando, pessoal, quando você faz para cá, ó, no sentido, né, no outro sentido, caso nesse sentido assim, você inverte o sinal, tá? Então aqui não é 2 raiz de 3, ó. É menos 2, tu tem que inverter o sinal. Menos raiz de 3 vezes menos 1 daria raiz de 3.
mas tem que inverter o sinal, então fica menos raiz de 3. E aqui zerou. Então, soma 2s vai ser igual ao módulo. Faz essa soma aqui, ó. Vai dar 4 raiz de 3, 5, 6. Menos 6 raiz de 3. Só que como ele quer o módulo, né? A gente pega o módulo dessa equação. Vamos ficar aqui 2s é igual a 6 raiz de 3. E finalmente, s, que é a área, né? Corta aqui. Vai sobrar 3 raiz de 3. Que nos dá a alternativa C. Beleza, pessoal? Então essa foi a resolução. Claro, também tem o outro jeito que eu expliquei aí, né? Que seria fazendo pelo plano, pela circunferência, né, trigonométrica. Você pode usar aqui os cis, né? Porque isso aqui seria 2 vezes o cis de menos 60 graus, né? Mas eu posso explicar isso em outro vídeo, se vocês quiserem. Eu posso explicar mais um pouquinho de como é que trabalha com a circunferência trigonométrica. Mas eu acho bem interessante essa regra do agrimensor aqui, então eu quis trazer para vocês aí para ver que eu achei, né, achei bacana. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo. Valeu!